بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, inshallah. Hoje, como a gente já tinha publicado, a gente vai falar sobre a mesquita, o templo de oração dos muçulmanos. Nós, muçulmanos, chamamos o templo que a gente ora de quê? Mesquita ou masjid. A gente chama, que é o quê? O templo de oração. Como os cristãos chamam de igreja, os judeus chamam de sinagoga, nós muçulmanos chamamos o quê? De mesquita. O nosso templo para oração é chamado de mesquita. Então é sobre isso que a gente vai falar. O que é recomendado na mesquita? Como a gente sabe que as mesquitas são as casas de Deus, o Altíssimo. É onde a gente adora a Deus, é onde a gente glorifica a Deus, é onde a gente louva a Deus. Ou seja, é a casa de Deus na terra. Até o profeta, que a paz é sobre ele, fala uma das coisas que é recomendado a pessoa fazer é construir uma mesquita. Como o profeta fala num hadith que foi narrado pelo Uthman, que o profeta fala que aquela pessoa que construir uma casa para Deus na terra, Deus construirá uma casa para ela no paraíso. O que é uma casa? O que significa casa aqui? Beitan. Mesquita. Pessoa que construir o seu dinheiro uma mesquita para as pessoas o que? Engrandecer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus. Qual é a recompensa dessa pessoa? Uma casa Deus vai construir para ela no paraíso. Então é uma grande recompensa. Isso também os sábios explicam. Até se a pessoa, por exemplo, contribuiu, Deus, com a sua plena misericórdia, também aceita. Não precisa ser uma mesquita inteira. Olha, eu contribuí com R$1.000. A mesquita custou, vamos falar, R$200.000. Não tem problema algum. Tu entra nesse dito, porque tu teve a intenção de construir uma casa para Deus. Ou seja, para as pessoas louvarem a Deus, para as pessoas glorificarem a Deus. Então, você também entra o que? Nesse hadith. E não é pela quantia, e sim pela intenção. E o preço que a pessoa conseguir pagar, a capacidade que ela tiver, já é o que? Válido. Agora tem sempre, alguns perguntam, por exemplo, qual que é a diferença entre al-musalla e al-masjid? Qual que é a diferença? Ou tem alguma diferença entre elas? Ou não tem? Na jurisprudência tem diferença entre as duas. Mas a gente quer o que? Simplificar. Queremos o que? Entrar em assuntos que são profundos e precisam o que? De evidências, detalhes, e não é o assunto da aula. Então, inshallah, outra hora a gente explica com mais clareza. A gente tem que perceber qual que é a definição que o profeta de Deus deu para a mesquita. Qual que é a definição que o profeta deu para a mesquita? Se a gente perceber num dito que foi narrado, que o profeta fala o quê? Que a paz é sobre ele, que toda a terra é lugar o quê? Ou seja, toda a terra Deus fez para o profeta Muhammad masjidan. Usou a palavra o quê? Mesquita, vamos falar. Ou seja, todo local que a pessoa ora, dá para chamar o quê? De mesquita. Todo lugar. Mas não é mesquita, tem que fazer a diferença. Não é a mesquita que a gente sabe que é o templo. Como tem condições, por exemplo, dela ser rezada orada a oração da sexta-feira. Uma das condições. Outra também,
sobre a musalla, a diferença entre elas. A musalla pode ser qualquer lugar que é feito o que? A oração. Qualquer lugar que é feita a oração também pode ser o que? Musalla. E também ela não é especificada, esse lugar, para um templo de oração, que a pessoa faz tipo oração da sexta-feira, as 5 orações. Isso é uma das diferenças entre as duas. Ou seja, no musalla até tu pode ter dentro da sua casa. Olha, eu tenho um cantinho aqui que eu o que? Rezo. Tem um canto ali que eu rezo. Aquilo tu pode chamar o que? De musalla. Mas a mesquita, como eu falei para vocês, é aquela que é frequentada, os muçulmanos, 5 orações diárias são feitas nela. A sexta-feira é feito na mesquita, entendeu? Isso se chama o que? Mesquita. E também esse lugar foi especificado, que se chama mawquf na língua árabe, para o que? O templo de orações. Para as pessoas rezarem as 5 orações, para as pessoas fazerem o que? O sermão de sexta-feira. E as outras orações, é claro. Então, isso é uma das o que? Podemos falar que é particular da mesquita. Que é particular da mesquita. Outra coisa também, que na mesquita a gente sabe que a pessoa, quando está teve uma relação com a esposa, está em impureza o que? Maior, também não pode permanecer na mesquita. Até se banhar a pessoa, tem que o que? Se banhar para permanecer o que? Na mesquita. Então, ela tem particularidades que é só para ela. A musalla não tem isso. Tu pode estar nesse estado, por exemplo, de impureza maior, e estar dentro o que? Da musalla, na sua casa. Porque não tem a mesma sentença o que a mesquita. Não tem a mesma sentença que a mesquita. Mas, outra coisa também a gente pode falar, entre as duas, outros exemplos que a gente pode dar, a gente sabe que é recomendado a pessoa rezar 2 ciclos de oração, rak'atain, quando ela entra na mesquita. Isso é o que? Específico para a mesquita. Al-musalla que você tem, por exemplo, dentro de casa, que você faz as suas orações, tem essa mesma sentença? Não tem. Então são várias diferenças. Ou também outras diferenças que tem, ela é feito o que? Chamado adhan, al-iqama, na mesquita. A pessoa não faz na musalla dentro de casa, só quando vai rezar o que? A pessoa sozinha. Quando não foi o que? Por algum motivo, não conseguiu o que? Ir para a mesquita. Então ela tem o que? Diferenças entre ela e al-musalla. Agora, o que a gente quer falar? Sobre algumas recomendações que a gente pode o que? Fazer, tanto na mesquita, como fora da mesquita, mas essas coisas que eu vou citar são específicas para a mesquita. Tem recompensa se a pessoa fazer. E também vou citar algumas coisas que são que detestáveis a pessoa fazer na mesquita. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê às vezes os irmãos, a gente está dentro das mesquitas, a gente vê os irmãos o quê? Conversando sobre futebol, conversando quanto que deu o jogo ontem, o que tu vendeu hoje na sua loja, como que estava o movimento. Isso aqui a pessoa fala depois da mesquita, depois da oração. A pessoa, depois que sair da mesquita, ela conversa sobre esses assuntos mundanos. Mas dentro da mesquita, o que é? Detestável a pessoa falar sobre essas coisas. Principalmente o que? De falar de compra, venda, como algumas pessoas fazem. Então isso é o que? Detestável, e a gente vai ver com evidências, inshallah. Outra coisa que a gente tem que ver. Agora a pessoa quando entra na mesquita, é aconselhável ela o que? Rezar 2 ciclos de oração. 2 ciclos de oração, que se chama Tahiyatul Masjid, ou seja, a oração de saudação para a mesquita, ou seja, que você entra o que? Para, como você estivesse
revivendo a mesquita com 2 ciclos de oração, ou seja, sempre a lembrança de Deus, o que? Nesse lugar está o que? Acontecendo. Então, é uma sunna, é recomendado a pessoa o que? Ao entrar na mesquita, rezar 2 rak'ah. Agora, por que os sábios falam que é recomendado fazer isso? Agora no Islã, quando a gente fala que é recomendado alguma coisa, é aconselhável você fazer tal coisa, você precisa do que, irmãos e irmãs? De uma evidência, tanto do Alcorão como da Sunna, tanto do Alcorão como na Sunna. Isso aqui está o que? Na Sunna, esse dito. O profeta fala, foi um dito narrado até pelo Bukhari, então é um dito que é autêntico. O profeta fala: se algum de vós entrar na mesquita, usou a palavra o que? Al-masjid, ou seja, entrar na mesquita, que não se senta, que a pessoa não se senta até ela o que? Rezar 2 ciclos de orações. 2 ciclos de oração. Então, o que o profeta proibiu? Qual que é a condição na entrada da mesquita? Quando a pessoa entrar na mesquita, ela o que? Deve rezar esses 2 ciclos de oração. Agora, por exemplo, se a pessoa, isso o que é? Recomendado. É recomendado, não é o que? Obrigatório, e sim recomendado. E tem até alguns sábios que falam que é obrigatório. Então é melhor a pessoa o que sempre o que? Praticar essa sunna. Agora, se a pessoa, a gente sabe que tem horários, por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa chegou, prestem atenção, a pessoa chegou depois do Fajr, rezou em casa a oração da alvorada, e depois chega, assim, depois que acaba a oração, ele vem o que? Para a mesquita. A gente sabe que depois do Fajr é o que? Não é permitido a pessoa rezar, a não ser, exceto as orações que tem algum motivo para você fazer, como por exemplo, a pessoa não rezou as 2 sunnah antes do Fajr, veio depois da alvorada, reza o que? Esses 2 ciclos, ou não rezou a Tahiyyat al-Masjid, entrou depois da oração, reza também a Tahiyyat al-Masjid, ou seja, é permissível. Por quê? Porque tem sabab, ou seja, algum motivo, alguma razão, que o profeta fala nesse dito que, em geral, qualquer pessoa que entrar na mesquita, o que deve fazer a pessoa? Rezar 2 ciclos de oração. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer o que? Como prática na nossa vida, praticar sempre nas nossas vidas. Sempre quando a gente entrar na mesquita, rezar esses 2 ciclos. Tanto homem, irmãos, irmãs, tanto mulher. Pessoa que deve rezar esses 2 ciclos. Agora, o que Deus fala também, isso aqui é uma coisa muito importante, na Surah Al-A'raf, que é a Surah 7 do Alcorão, capítulo 7 do Alcorão. Olha, quando a gente entra nas mesquitas, olha o que é ordenado no Alcorão. Acho que é 7:31, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui se está certo. O 36, 31 ou 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fala: Ya Bani Adam, ó filhos de Adão. Aqui está falando o que? Com todos nós. Tomai vossos ornamentos em cada mesquita. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Em toda mesquita, você o que? Pega seus ornamentos, o que? Ou seja, o que significa isso? Se a pessoa lesse, como é tomar nossos que? Ornamentos, que é se embelezar, vir da melhor forma. Como os sábios explicam isso, é você vestir a sua melhor roupa que você tem, a sua melhor vestimenta para vir para a mesquita. Você tem outra opinião que se chama aqui, está falando sobre al-misht. O que é al-misht? Na língua árabe, a pessoa se pentear, vir com uma aparência o quê? Bela,
bonita, de banho tomado. Também tem explicações do que, além das roupas, tem outras explicações. Como diz o Mujahid, que cobre o corpo da pessoa. Não adianta vir o que a pessoa vir com uma roupa que não é apropriada para vir na mesquita. Também entra nesse versículo. Ou seja, a pessoa se embelezar. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês vão visitar o prefeito, ou vão visitar o sogro, quando a pessoa está o quê? Noiva. Quando vai lá visitar a noiva, ele vai de qualquer jeito na casa do sogro, ou vai da melhor forma? Todo bonitinho, vai com o cabelo despenteado? Não. Arruma o cabelo, bota a melhor roupa e vai o quê? Visitar o quê? A noiva, na casa do sogro, não é verdade? Imagina quando você está indo o quê? Na casa de Deus. Isso aí é uma ordem de Deus para conosco, para a gente se vestir da melhor forma, usar a melhor vestimenta, o melhor perfume, o melhor sapato, a pessoa para ir para a casa de Deus. Então vimos até aqui o que? Algumas coisas o que? Recomendadas. Quem tiver alguma pergunta pode perguntar, até quem está ao vivo, sinta-se à vontade em perguntar. Então a gente viu o que? Agora a gente sabe essas duas, como se reza. É pessoa o quê? É qualquer ciclo, 2 ciclos de oração, tem um mistério. Esse aqui que eu citei, a saudação da mesquita, Tahiyat al-Masjid, é como qualquer 2 ciclos de oração que a gente o quê? Ora. E se a pessoa se sentar, é detestável. Ou seja, a pessoa que não rezar, chega na mesquita e se senta, é detestável a pessoa fazer isso. É detestável. Então, agora vem uma pessoa que mas como é detestável, como tu fala que não é pecado? Se o profeta está falando dessa pessoa que não é para a pessoa sentar, o profeta está proibindo, e tu está falando o quê? Que é uma coisa detestável. Por que a gente fala isso? Porque tem outros ditos do profeta que estava acontecendo o quê? Uma aula, e chegou uma pessoa o quê? E se sentou para escutar o quê? A aula. E chegou o segundo e se sentou. E chegou o terceiro e se sentou quando achou um espaço. Aqui mostra o que para a gente? Que essa proibição é o quê? É detestável. Não é uma proibição que é um pecado. Não torna o quê? Obrigatório. O que deixou isso sair do obrigatório para uma coisa recomendada foi esse outro dito. Que esses companheiros do profeta entraram na mesquita e ninguém o quê? Criticou eles por eles terem o quê? Sentados, sem ter rezado o quê? Essas duas. Mas como eu falo para vocês, sempre é melhor o quê? A pessoa seguir a sunna. E é detestável a pessoa o quê? Chegar e se sentar. E sim, reza as duas e depois a pessoa o quê? Se senta. Então esse é um das, como se chama? A gente pode falar uma das recomendações que tem nas mesquitas. Outra coisa, agora se a pessoa, é um assunto que acontece muito nas mesquitas, por isso que eu trouxe ele. Se a pessoa está orando na mesquita, e a gente sabe que a mesquita, principalmente mesquitas grandes, não fecha, sempre tem o que? Movimento, é pessoas entrando e saindo. Se a pessoa te cumprimentar, você dentro da oração, o que vocês acham? A pessoa está orando e passa uma pessoa, teu conhecido, e te cumprimenta. Fala para ti, Assalamu alaikum. Tá te falando que desconcentra ele. Só se fizer isso a pessoa chegar, sabe, te conhece e te dá um salam. Isso acontece muito. Às vezes a gente está rezando, na verdade, vem o irmão, entra cumprimentando já. Agora, o que a pessoa deve fazer? Quem está fora da oração, a gente sabe, cumprimentou e continua andando, ou se sentou ali, não é verdade? Agora, a pessoa que está orando, o que ela deve fazer? Deve responder, não deve responder? O que vocês acham? Não deve responder. Monjairo fala que não deve responder.
Hã? Não deve? Como que seria a resposta se fosse para responder? Tô rezando. Aí acabou a oração, tá certo, irmão? Aí acabou a oração. Tem que continuar, tem que começar de volta. Se falar, tô rezando. Se pudesse, ó, Jairo falou, se fosse permitido, o aleikum salam. A resposta, não é verdade? Mas como que é isso? Isso tem o que? Detalhes. Agora a pessoa está o que? Orando. Chega uma pessoa o que? Cumprimenta. O que é cumprimentar? Qual que é o hukum, sentença disso? É permissível a pessoa que cumprimentar o irmão orando. Mas o irmão, como ele vai responder? Primeiro, anotem, não se responde em voz, ou seja, falando. Tu responde o que? Por ishara. Ishara significa o que? Por sinal. Ou tu faz assim, ou tu faz o que? Balança a cabeça. Ou tu fica como tu tá. E quando acabar a oração, o que tu faz? Tu responde em voz para ele. Wa alaykum salam. Quando acaba a oração. Esse é o jeito. O profeta, quando cumprimentavam ele, como está no dito do Tirmidhi, quando cumprimentavam ele, o que? Ele fazia um sinal. E não o que? Falava. A pessoa não pode falar na oração. Como a irmã citou ali. Olha, eu estou rezando. Quebra a oração da pessoa. A oração que fica inválida. Qualquer coisa que você fala que não tem a ver com a oração, quebra a oração da pessoa. A pessoa está ali e fala, por exemplo, uma palavra. Hoje eu tenho que fazer compras, por exemplo. Você lembra? Não pode falar. Quebra a oração. Tem que o quê? Iniciar ela novamente. Só é permissível falar na oração se acontecer, por exemplo, um erro do imã, está rezando e às vezes ele se engana. Era para ele o quê? Rezou o 4 com a gente e quer se levantar também para a quinta. O que a gente fala para ele? Subhanallah. Ou seja, uma recordação de Deus. Glorificado seja Deus. Isso o que? Não invalida a oração da pessoa. Isso o que? É só para avisar ele que ele errou. Para avisar ele que ele errou. Ou às vezes tu pode corrigir ele na recitação do Alcorão. Ele fala uma palavra errada ou um versículo, tu pode o que? Falar o correto para ele ver que ele errou nessa parte, para ele se corrigir. Então isso é muito importante, o que, irmãos e irmãs, a pessoa saber esses hukum. Qual que é a evidência dos sábios? Tem várias evidências que eles têm sobre isso, mas o mais importante que eu trouxe é um hadith que foi narrado que pelo Tirmidhi. Hadith foi narrado pelo Tirmidhi, que fala que o profeta que como cumprimentava nessa situação. O profeta é nosso que é o argumento. A pessoa não pode falar uma coisa que sem argumento algum. Pode perguntar, seu Zé. A pessoa fazendo a oração, muito chegar e passar pela frente, invalida a oração daquele que está orando? Pessoa que passar na sua frente não pode passar na frente da pessoa orando. Isso aí também é interessante. Acontece muito nas mesquitas. A pessoa, se está orando, não se passa na frente dela. Mas o que é isso aí também tem que entender. O não passar na frente da pessoa significa onde ela yasjud, que significa que é onde ela se prostra. Vamos falar que a cabeça dela aqui, ela se prostra aqui. Se eu passar aqui não tem problema, entendeu? É onde ela vai fazer a prostração. Ali tu não pode passar, mas além daquilo não tem problema. Além daquilo tu pode passar. Ou seja, vai ser mais ou menos 1 metro, né? Que a pessoa precisa para se prostrar. Se a pessoa passar além daquilo, não há problema algum. Mas o melhor o que é não passar na frente do irmão. Tá vendo que o irmão está rezando aqui? O que tu faz? Passa por trás dele, não passa na frente dele. Não passa na frente dele. Isso também, como o irmão citou, acontece nas mesquitas, principalmente quando é mesquita o que? Grande. A pessoa evita o máximo possível a não passar. Entendeu, seu Zé? Chega a passar, quebra, Não quebra a oração. Não quebra. Mas é um pecado
enorme para quem passa. O profeta proibiu a pessoa que passar na frente do orante. Então o hadith está no Abu Daud e o Daraqutni, e o Tirmidhi também narrou esse dito, que fala o quê? Que o Ibn Omar fala que o profeta, quando era cumprimentado na sua oração, o que ele fazia? Yushir biyadihi, ou seja, fazia dessa forma. Ou seja, isso é uma sunna do profeta, e a gente deve seguir o quê? A sunna do profeta. Se a pessoa te cumprimentar, você pode fazer desse jeito. Não fez nada, para não perder às vezes a concentração. Quando acabar a sua oração, tu cumprimenta o irmão, não há problema algum, mas não responde o que a pessoa falando. Isso é a opinião, para quem quer saber mais profundamente, é a opinião das 3 escolas, tanto quanto Al-Hanabila, Al-Shafi'iyya e Al-Malikiyya. Eles têm essa opinião, que é permissível a pessoa o quê? Recumprimentar dessa forma, por sinais, podemos traduzir dessa forma. Outra coisa, irmãos, que acontece, que eu já citei um pouco antes, a pessoa quando vem para a mesquita, as mesquitas são lugares do quê? De recordação a Deus. A pessoa recordar a Deus, a pessoa exaltar a Deus, a pessoa vir fazer a oração, a pessoa vir ler o Alcorão, a pessoa vir assistir uma palestra, uma aula. Não é lugar aqui da gente estar falando o quê? Besteiras, falando sobre assuntos mundanos. Quer falar sobre assuntos mundanos? Fala lá fora, não tem problema. Fala na sua casa, no seu trabalho, aonde você quiser. Mas na mesquita a gente tem que o quê? Aproveitar a recordar de Deus, a glorificar a Deus, e não o que? Perder o tempo falando coisas mundanas. Quanto que tu vendeu hoje? Como que estava o movimento? Você o que vai jantar hoje? Coisas o quê? Que a pessoa pode falar após o quê? A oração. E também não falar coisas que não têm benefício também. Não só isso que eu citei, tipo discussões, querer debater, querer falar assuntos que a pessoa que não possui conhecimento vira uma discussão, um debate por nada. Às vezes ficam bravos um com o outro por causa do quê? Que estão debatendo coisas às vezes que eles não entendem. Principalmente política, às vezes acontece isso. A pessoa quer debater política dentro da mesquita. Eu vou votar no fulano, eu vou votar no fulano. Não, fulano é ladrão, o outro não sei o quê. E começa o quê? Uma discussão. Não é lugar o quê? Para isso. Qual que é a evidência disso? São várias as evidências que falam sobre isso, mas vou citar algumas, é claro, não tem como citar todas. Que o profeta fala o quê? Que as mesquitas é lugar o quê? Para oração, é lugar para a pessoa ler o Alcorão e outras coisas que foi citadas. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, se a gente abrir no Alcorão também, na 24:36, lê pra gente, seu Zé. 24:36, a Surat Nur, ou seja, a Sura da Luz. A Sura da Luz. É muito importante a pessoa que ler, que tem muita jurisprudência nessa Sura, muitas sentenças que o muçulmano que tem que saber. Essa é uma delas. Achou, seu Zé? 24:36. 24:36. Lê pra gente. Ligou o microfone? Alaikum salam. Semelhante luz brilha no tempo, que lá tem um sentido, seja para eles, seja celebrar o seu nome e nele o glorifique de manhã e à tarde. Aqui mesmo, obrigado, Deus te abençoe, seu Zé. Então o que fala o 24:36?
em casas que Allah permitiu que fossem erguidas, em que fosse celebrado o seu nome, ou seja, lembrado, recordado o nome de Deus. Nelas glorificam a Deus ao amanhecer e ao entardecer. O que a gente deve fazer nas mesquitas? A pessoa que orar, suplicar, ler o Alcorão e não ficar o que? Falando sobre outros assuntos mundanos, falando sobre política, debatendo assuntos mundanos, falando sobre futebol, falando quanto que vendeu, o que comprou. Então a pessoa que não é recomendado, ou seja, é detestável a pessoa falar isso. E num dito do profeta narrado pelo Muslim, o profeta fala que as mesquitas foram construídas, bonita, ou seja, foram construídas para recordar Deus o Altíssimo, e para a oração e para a leitura do Alcorão. São três coisas: recordar a Deus, ler o Alcorão, a palavra de Deus, e também o que? Fazer as orações. Foi para isso que foram construídas, foram erguidas. E depois o profeta fala, os sábios explicando esse dito, e isso mostra também que a gente o que? Deve evitar falar sobre outros assuntos ou bobagens, e também falar sobre as pessoas, tanto na mesquita como fora da mesquita, é claro. Imagina na mesquita, que Deus permitiu que a pessoa louvar a Ele, glorificar a Ele, fazer as orações, suplicar, ler o Alcorão, aprender o conhecimento. Agora tem aulas na mesquita, a pessoa vem o que? Para aprender o conhecimento, para ter conhecimento sobre a religião, para entender como praticar a religião. Tudo isso é o que é recomendado a gente fazer na mesquita, mas não o que? Falar sobre outros assuntos. Outra coisa que eu queria falar, acontece muito isso agora, a pessoa que dormir na mesquita. O que vocês acham? Errado dormir na mesquita? Olha, a resposta é boa. Fala, olha, é recomendado, ou seja, é permissível, podemos falar, dormir na mesquita quando a gente espera outra oração. Por exemplo, a gente mora longe, uma pessoa mora longe, ela vem para rezar, por exemplo, a reza de sexta-feira, e vai ficar até a reza da tarde, ou até a reza do crepúsculo. Dá sono nessa pessoa, e ela não tem nenhuma casa aqui, a casa dela fica muito longe, ou seja, uma pessoa que mora distante da mesquita. Não há problema algum de dormir na mesquita. E também, irmãos e irmãs, não há problema de dormir qualquer pessoa na mesquita, mas com que? Com adab, com boa conduta. O que é essa boa conduta? Não vir aqui com mau cheiro, causar mau cheiro na mesquita, sujar a mesquita, mas a pessoa só de o que? Dormir, está cansada, foi para um canto e dormiu, não há problema algum. Por quê? Porque tem várias evidências. Tem, por exemplo, a evidência que foi narrada pelo Bukhari, que o Ibn Omar fala da pessoa dele. Eu quando eu era solteiro, ele fala, eu dormia na mesquita. Quando ele era solteiro, ou seja, não ia para a casa dos pais e resolvia o quê? Dormir na mesquita. Às vezes na casa dos pais a gente sabe, tem muito barulho, os irmãos da gente, as irmãs, aquele barulho. Ele dormia, e a casa deles eram pequenas, como a gente sabe, então era difícil que às vezes ele conseguir dormir. Ele dormia na mesquita, ele falava. Algum dos companheiros do profeta, ou o próprio profeta, que a paz sobre ele, criticou ele ter dormido na mesquita. Então é permissível. E ele morava muito perto da mesquita, e mesmo assim dormiu na mesquita. Então não tem uma condição para te dormir na mesquita. Só como eu citei, se você está uma roupa suja, está com mau cheiro, aí não.
A pessoa não dorme na mesquita, a pessoa vai, se limpa e depois vem para a mesquita. Outra coisa também, outra evidência que tem, também uma pessoa que não é muçulmana pode dormir na mesquita. Como assim uma pessoa? Tem um dos companheiros do profeta, Tumama, ele não era o que? Muçulmano ainda, e permanecia na mesquita. Outra coisa também, outro companheiro do profeta, Sayyidina Ali, que era o genro do profeta, alayhi salam, ele dormia na mesquita. Então uma vez o profeta foi acordar ele na mesquita, quando falou para a filha dele: onde está seu marido? Queria falar com ele. Aí ela falou: ele está o quê? Na mesquita. E ele foi lá na mesquita se encontrar com ele. Ou seja, muitos dos companheiros do profeta dormiam na mesquita, principalmente Ahl Suffa, que eram os pobres, os necessitados dos muçulmanos. Eles dormiam na mesquita, não tinham casa, eram pobres, dormiam na mesquita. Por isso que quando até perguntaram para um grande sábio muçulmano, Ibn Musayyib, falaram: é permissível dormir na mesquita? Perguntaram para ele, e ele falou: o que tu vai fazer com os necessitados que dormiam na mesquita no tempo do profeta? Que pergunta que tu está me perguntando? Se as pessoas dormiam no tempo do profeta na mesquita e o profeta nunca falou nada. E também isso, irmãos, se tu sabe que a pessoa tem higiene, a pessoa vai cuidar do lugar, não há problema algum. Principalmente aqueles irmãos, às vezes, que vêm de fora, às vezes eles não têm condições financeiras, venham para pregar a palavra de Deus, para nós lembrar de Deus, para fortalecer a nossa fé. Às vezes querem dormir na mesquita. A pessoa que facilita para essas pessoas deles dormirem na mesquita, só como eu falei para vocês, com certas condições. A pessoa que, se tu sabe que é uma pessoa que limpa, não vai sujar a mesquita, não vai trazer incômodo para ninguém na mesquita, não há problema algum, pelas evidências que a gente citou. Pelas evidências que a gente citou. Agora tem coisas também na mesquita, irmãos, que a gente não pode também fazer. Como por exemplo que a pessoa que está com mau cheiro, ela não deve ir para a mesquita. Como que é uma pessoa com mau cheiro? Às vezes por causa de uma comida que comeu. Pessoa que comeu, por exemplo, cebola, cheiro forte, na verdade, vai prejudicar com esse cheiro os irmãos que vão rezar no seu lado, ou quando você falar com alguém. Então comeu esse tipo de comida, a pessoa fica em casa. Ou hoje em dia, como a gente faz ela cozida, ela não dá mau cheiro quando ela está cozida, principalmente quando tu faz ela no forno. Faz tipo com uma galinha, com uma carne, cebola assada ali, não tem cheiro, não é verdade? Mas quando ela está crua e tu come, tem gente que gosta de comer. O que acontece? A pessoa não se aproxima das mesquitas, porque vai prejudicar os irmãos com cheiro. Então qual que é essa evidência? Sayyidina Umar, uma certa vez, estava presta atenção nesse dito, estava fazendo a palestra de sexta-feira. Quem que é o Umar? O segundo califa do profeta, o segundo sucessor, um homem virtuoso, justo. Um dia, inshallah, a gente conta a história dele. E era um homem muito sábio. Então o profeta falava da sabedoria que ele tinha. Então o que ele estava fazendo no sermão, numa oração de sexta-feira, e disse: gente, quando comerdes alho ou cebola, ou qualquer alimento que dá esse mau cheiro, pode ser qualquer alimento, mas aqui ele especificou: vede bem, na minha opinião essas coisas são ruins. Aqui o Sayyidina Umar está falando na minha opinião essas coisas são ruins, ou seja, fedem, trazem mau cheiro, são ruins. Agora aqui, olha para vocês prestarem atenção, a evidência. Agora o Sayyidina Umar está falando aqui que para ele isso aí é ruim. Isso serve como evidência na religião? Não serve, né? Porque não é um profeta. Só agora a gente vai entender, olha para te ver, quando tu continua esse dito, tu vai entender como os companheiros do profeta
interpretavam e entendiam a religião. E como a gente sabe, eles são as melhores pessoas e as pessoas mais sábias. Olha, continuando esse dito, o que ele fala: na minha opinião, essas coisas são ruins. Aí a gente bota o quê? Por que, Omar, é ruim essas coisas? Aí ele fala: constatei que quando o mensageiro de Deus, que a paz seja sobre ele, sentia o cheiro ruim de uma dessas duas coisas em alguém, qual que é a evidência do Omar? O que acontecia com o profeta? O que o profeta fazia quando que enxergava pessoas com esse cheiro? O que ele fazia, o profeta? Ele ordenava essas pessoas a se retirar da mesquita, a se afastarem, a não se aproximar, falava para eles. Por quê? Para não prejudicar os irmãos dentro da mesquita com esse mau cheiro. Tem outros alimentos que também dão mau cheiro, não é só o alho e a cebola. E mandava que fossem para longe. Portanto, se alguém quiser comê-las, deverá-las tirar o seu odor, cozinhando-as, o profeta falava. Qual que é o segredo? Se você quer comer esses alimentos, cozinha eles, que saia aquele mau cheiro, aquele cheiro forte que fica na pessoa. Agora, o que a gente entende desse dito? A gente tem que entender: é proibido comer cebola? Pode vir um entender dessa forma. É proibido comer alho? Não é proibido. É proibido quando a pessoa quer ir aonde? Na oração. Não come. Porque a pessoa vai fazer a oração, e a oração em congregação a gente sabe que é obrigatória. E comer cebola é o que é? Opcional. A pessoa pode comer em qualquer hora. Então ela faz a oração, depois come quando voltar. Ou cozinha ela. Faz no forno, por exemplo. Não vai ter o quê? Cheiro algum, e não vai prejudicar os irmãos. Se, agora por exemplo, eu comi uma cebola crua, olha, presta atenção. Comi a cebola crua, e eu sei que se eu fizer gargarejo com aquilo, como se chama mesmo, que a gente compra na farmácia, não é gengibre, que a gente faz gargarejo. Hã? Como que é? Não sei. Como que é o nome? Enxaguante bucal. Ele tem um forte cheiro. Se tu usar aquilo e tirar o cheiro da cebola e do alho, dá para vir na mesquita ou não dá? Por que dá? Tirou o cheiro. Tirou o cheiro. Entenderam? Dessa forma a gente entende corretamente. Consegue tirar o cheiro. Tu come cebola crua e tu tem um jeito de tirar o cheiro. Por exemplo, se eu escovar os dentes, eu sei que sai o cheiro. Ou se eu botar esse... esqueci já o nome. Enxaguante bucal, tira o cheiro. Não tem problema. A pessoa pode o quê? Frequentar a mesquita. Tudo isso mostra o quê? Como a religião do Islã é perfeita. Sempre pensando o quê? Pelo bem do ser humano. Zelar pelo bem do ser humano. Nunca prejudicar o ser humano, mesmo nessas coisas o quê? Mínimas, insignificantes para algumas pessoas. Fala, o que é isso? Isso é insignificante. Mas o Islã o quê? Protege a pessoa, até desse mau cheiro. Imagina a pessoa vai conseguir se concentrar na oração com um cara do lado ali com esse cheiro. Imagina se abre a boca. Tem como se concentrar. Tu viu como a religião do Islã o que é? Perfeita. Tendo esses mínimos detalhes, ela o que? Ensina o muçulmano o que? Como fazer. Como praticar a sua religião corretamente. Não prejudicar os outros. Isso aqui, todo esse dito do profeta, a gente pode o que? Explicar ele em duas palavras: não prejudicar as pessoas. Nessa frase só. Mesmo que esse prejuízo fosse o que? Um pequeno prejuízo, um mínimo prejuízo, não devemos o que? Prejudicar as pessoas, nem com o mau cheiro que sai de nós. Isso também o que a gente pode interpretar? A pessoa que não escova os dentes, também acontece isso, o mau cheiro que ela traz para as pessoas. Também deve o que? Escovar os dentes e não ter o que? Um odor ruim. E como a gente sabe, como diz o Sayyidina Omar, uma coisa bonita: at-tahara min al-iman. A purificação faz parte da fé. A pessoa ser limpa, purificada, faz parte da fé do muçulmano. Então a pessoa o que? Deve cuidar da sua higiene da melhor forma. Outra coisa que eu ia citar,
Tem várias coisas que eu trouxe, não vai ter como falar todas, porque o que são muitas. Mas vamos resumir o que a gente conseguir. E em outras aulas, inshallah, a gente faz assuntos específicos falando, inshallah, principalmente quando são aulas que não são terças, quintas e domingos. A gente o que fala em detalhe na nossa página, principalmente nas quartas, nas sextas, nos sábados, nos domingos de manhã. A gente o que faz assuntos específicos, detalhados, para a pessoa que quer adquirir mais conhecimento, quer saber os detalhes de cada assunto, as interpretações. Então a gente faz nesses dias, inshallah. Outra coisa, irmãos e irmãs, que é muito importante a gente saber: vender e comprar na mesquita. Isso acontece, infelizmente. Pessoa vender e comprar na mesquita. As mesquitas foram construídas para isso? Não foram construídas para vender e comprar. Mas, e se acontecer? A gente está falando, que é o que? Isso aí é pecado, ou é detestável. Mas se acontecer a venda, o irmão ali, tu falou para ele é detestável, irmão não sei o que, foi lá e comprou e vendeu, ou ele não sabia, que ele não sabia é diferente a sentença para essa pessoa, mas a venda em si, isso que é importante, é válida ou não é válida? É inválida a venda. O que vocês acham? Vender para mesquita é inválido. O irmão fala que é válida, mesmo que é detestável, não é permitido a pessoa fazer, mas em questão, será que é válida ou eu preciso cancelar essa compra? Isso eu quero ouvir. Porque às vezes as pessoas ficam, cancelo, vou ter que fazer de volta a compra, vou ter que negociar novamente com o irmão, ou se a pessoa foi inocente, ela fica, se ela não sabia. E se ela sabia? A irmã fala, se ela sabia, é pecado. Se ela não, pecado a gente não vai discutir que é pecado. Não é essa a questão. Mas a gente está discutindo aqui, se for feita a compra, fechar o negócio tudo na mesquita. Olha, quando a gente sair da mesquita eu vou passar lá, Jairo, na sua loja, vou pegar tal coisa. Combinamos aqui, cada um deu a sua palavra, a compra se completou. Quando eu sair da mesquita contigo, vou passar ali na tua loja, vou pegar alguma coisa na sua loja. Ou a gente tem que o quê? A venda é inválida, devemos negociar novamente. Para lá e comprar lá. Mas acertar o negócio aqui e buscar lá, comprou aqui. Comprou aqui, Por isso que eu falei, eles negociaram aqui, compraram aqui. José falou, olha, vai vir lá para a mesquita comprar e vender. Mas resumindo, a venda o que é, irmãos? É válida, não precisa ser cancelada, mas é pecado. Não tem nada a ver o que a pessoa desobedeceu. Mas qual que é a evidência? Tu fala que é pecado, ou detestável, podemos falar, mas também é o que? Válida no mesmo tempo. Qual que é a evidência? Se a gente prestar atenção, olha o que o profeta fala, que é paz sobre ele, que é muito importante a gente o que? A seguir sempre o que o profeta fala. Esse dito foi narrado o que? Por muitos livros, como Abu Daud, o Tirmidhi, que o profeta fala: La arbahallahu tijaratak, que Deus não te dê lucro no seu comércio. É uma súplica, não é verdade? Mas olha, a gente tem que entender esse dito. Quer dizer, qual que é o motivo do profeta falar isso, se a venda não foi o que? Válida. Tem um propósito. Se a venda agora o que? Não foi válida. Qual que é o propósito de tu falar isso? Não ia ter nenhum propósito. Mas o profeta está aqui ensinando a gente o que? A não fazer comércio, comprar, vender dentro da mesquita. Por isso que ele fez essa súplica. Então por isso que essa é a evidência dos sábios que falam que a venda o que é. Tem até um consenso religioso
mesmo tendo alguns que falaram que é inválida a venda. Por quê? Porque diz o que? La arbahallah, ou seja, está pedindo que essa compra ou essa venda não esteja o que? Lucro. Só para não ter lucro e não ter, vamos falar, ganhos, tem que ter o quê? O que tem que ter? Venda e compra. Então por isso que eles falam que esse dito que mostra que é válido. E esse é o correto da opinião. É válida, mas o que a pessoa não faz dentro da mesquita. Espera, o que é uma oração, irmãos e irmãs? 10, 15 minutos. E negocia com o irmão ali fora. Eu quero comprar de ti tal coisa, irmão. O pneu do meu carro está estragado, está velho, eu quero trocar os pneus. Compra ali fora dele. E depois tu vai lá e já pega os pneus. Mas vai negociar dentro da mesquita, na hora da oração, ou na hora que as pessoas estão se preparando para a oração. Então a pessoa não faça isso, porque é um pecado. E o muçulmano sempre procura agradar a Deus da melhor forma possível. Alguém ficou com uma dúvida? Aí se for muito bem, não é certo para negociar na mesquita. Tem uma coisa, seu Zé, uma coisa, o que é? Pecado é uma coisa diferente do que é válido. A compra que tu negociou, que tu deu a sua palavra para o irmão que você vai vender para ele, e ele deu a palavra que vai comprar, isso não tem nada a ver se o que tu está fazendo é correto ou não. Mas a gente está falando, esse ato que você está fazendo, o que é? É pecado você fazer isso. Ou a gente pode falar, é detestável você fazer isso dentro da mesquita. Não tem nada a ver uma coisa, essa sentença, isso, com o quê? Com a própria venda. A venda em si é permissível ou não é? Não é permissível tu sair para comprar, sair para vender? Agora, dentro da mesquita, qual que é a tua evidência que não é permissível? Sim, isso é o que? Não tendo respeito, é o pecado, mas não tem nada a ver com a compra e a venda. A compra e a venda é permissível ou não é? Tem que ter alguma condição, para tornar essa venda e essa compra o que? Inválida. E qual que é a condição aqui? Que você está num lugar que não é apropriado a fazer isso. Mas não quer dizer o que? Não tem nada a ver uma coisa que é o que? Pecado e uma coisa que é válido. É bem diferente uma coisa da outra. Que é pecado e o que é válido. Ou seja, a compra tu não vai precisar desfazer ela. E a venda tu não vai precisar também desfazer a venda. Mas aonde você fez o que? Tem pecado. Entendeu a diferença? Porque tu está num lugar o que? Que a gente deve recordar a Deus. Praticar a oração e não o que? Vender e comprar. Não é o lugar apropriado. É detestável você fazer isso. Alguém ficou com alguma pergunta? As irmãs na live, não tem ninguém que quer fazer alguma pergunta? Sinta-se à vontade. Se a gente vai estudar, inshallah, o que é a compra, a venda, que isso é importante a gente saber, principalmente no Islã, como comprar da melhor forma, como vender da melhor forma. Por exemplo, tu não pode, uma coisa que invalida, tu vender uma coisa que não te pertence, entendeu? Isso invalida a venda. Mas aqui tu não está fazendo, nenhuma dessas condições tu não está tirando, te pertence tudo, mas tu não fez um lugar o que é apropriado, por isso que tem pecado. Mas não tem nada a ver com a compra em si e a venda em si. A compra em si tem condições para ela ser aceita, e a venda em si tem condições para ela ser aceita. Por isso que a pessoa tem que entender qual que são as condições para comprar, qual que são as condições para vender, para a minha compra e a venda ser aceita. Uma das condições, por exemplo, é ele aceitar. Tu não pode tirar algo à força da pessoa. Ele tem que aceitar vender para você. Não é verdade? Aqui ele aceitou vender, não aceitou. Mas é o local, entendeu? Qual que é a diferença? Não é a venda em si. O pecado não é pela venda em si, a compra, é pelo local que você está, que não é feito o quê? Para você vender e comprar.
Então é um pecado fazer isso nas mesquitas. E outras coisas, irmãos, que tem também de recomendar nas mesquitas para a gente fazer. Por exemplo, a gente repetir o que o muezzin fala. A pessoa quando está chamando o adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A pessoa que repetir o que ele fala. Repetir o que ele fala. Depois suplicar pelo profeta depois do adhan. Isso são tudo coisas que a gente faz dentro da mesquita. Outras coisas também. A pessoa é detestável. A pessoa quando chamar o adhan, a pessoa sair da mesquita por motivo nenhum. E lá só quer sair. Não, tem que esperar a oração ser feita, depois o que? A pessoa sai, como está um hadith que foi narrado pelo Abu Huraira, que ele viu uma pessoa o que? Saindo da mesquita, sem motivo algum. Aí ele falou, ó, tá vendo aquela pessoa lá? Ela desobedeceu o profeta de Deus. Sair da mesquita, o que? Sem motivo nenhum, quando está o que? Preste a chamar a oração. Isso aí também são coisas detestáveis na mesquita. Outra coisa recomendável para as mesquitas, ir caminhando. O profeta fala, cada passo que você dar para a mesquita é apagado um pecado seu e é te dado o quê? Uma recompensa, ou você é elevado um grau. Deus te leva um grau, ou seja, na temência, na piedade perante a Ele. Então tudo isso que é recomendável. O que significa Hosana nas alturas? Como assim? Uma irmã que primeiro comentou, a casa de Alá é casa de oração, Hosana nas alturas, Alá, Senhor dos mundos. Aí foi uma outra irmã embaixo que perguntou, o que significa Hosana nas alturas? Não entendi a pergunta. Não entendi, minha irmã. Não entendi. O que significa isso? A casa de Alá é a casa de oração, Hosana, nas alturas, Alá, Senhor dos mundos. Aí a outra irmã foi e perguntou, o que significa Hosana nas alturas? Não é o nome da irmã? Não. Não é? Não é a irmã que escreveu, às vezes, que aparece no Facebook. Não. Às vezes a irmã não entendeu, acho que ela está querendo perguntar para a irmã ali que Sim, mas porque citou. a irmã mencionou lá, a casa de Alá E é em casa cima- de oração, Hosana, nas alturas, Alá, Senhor dos mundos. A irmã está querendo dizer, tá certo? Ó, a casa de Deus é casa para a pessoa orar. Sim, mas E glorificou a Deus, Senhor dos mundos. Isso que eu entendi só. O outro eu não entendi o que quis Aí dizer. vem a menina pegar outra cara. Tem outra pergunta? Tem outra cara e diz coisa do cristão. Se tiver para cima mais perguntas, não tem problema aí. Vamos responder as perguntas dos irmãos, inshallah, e das irmãs. Depois você explica aí. Tem uma também. Eu vou aqui. Hosana nas alturas o quê? Aquele comentário aí, que significa Hosana nas alturas. Só essa, né? Não tem outra pergunta? Não, só comentário. Então, que Deus firme nossos corações e abençoe a gente. Escuta. Ah, Está dizendo aqui que Hosana nas alturas é uma oração a Deus. E significa salva-nos agora e tu que habitais nas maiores alturas. isso aí eu acho que não faz parte da nossa religião. Depois aí vem cá um outro comentário que fala que os católicos é quem falam isso. Isso aí é do cristianismo mesmo. A gente não, nossa oração é diferente. Inshallah, a gente faz uma aula para explicar como que é a nossa oração. Não é feita dessa forma, é uma súplica na verdade, né? Não uma oração que a irmã citou. Então que Deus firme nossos corações na fé. A outra diz, bendito é o Senhor e Hosana. Que Deus abençoe nós e firme nossos corações na fé, e facilite para nós a boa ação e aceita de nós a boa ação, e facilite para nós a procura do conhecimento, a busca do conhecimento e a prática do conhecimento, e que Deus ilumine nós onde quer que a gente esteja e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, nos profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas, e que Deus afaste
nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, e que Deus abençoe a todos.